Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 14 de agosto de 2023, dia exato em que eu faço 3 anos de mercado financeiro full time, né? Em que eu estou 100% dedicada ao mercado financeiro. Então, é um dia muito simbólico, muito emblemático para mim, né? Eu estava revendo meus stories ontem, lá do ano que eu saí da empresa, a despedida que o pessoal fez para mim, as surpresas, as homenagens. Nossa, foi tudo tão incrível, assim, e hoje eu olho para trás, passar por esse processo é realmente bastante desafiador, continua sendo, né, mas a gente, graças a Deus, aqui está numa crescente, então estou muito feliz, esse é um dia bastante simbólico aqui, mas sem mais delongas sobre esse tema, vamos ao que interessa, vamos pro resumão do dia, porque hoje tem coisa para falar, viu, minha gente? Bom, vamos lá, dá para ver aqui já, né? Bom, bolsas da Ásia fecham no negativo, principalmente relacionada a preocupação que os países da Ásia estão em relação a Country Garden. Lembra na semana passada que eu comentei com vocês que tinha uma incorporadora imobiliária da China, talvez maior inclusive do que a Evergrande, que deu calote na sua dívida, nos juros da sua dívida? Pois bem, agora ele deixou de negociar, né, tirou de negociação 11 títulos aí onshore, por causa desse calote, né? Por causa desse default que ela deu, e aí está estudando planos aí para renegociar suas dívidas. De qualquer forma, a grande preocupação do mercado é que esse calote, né, esse default, ele se alastre para outras empresas. Porque, minha gente, vamos recapitular o cenário da China. Nós estamos com a China com uma economia muito fraca, tá? Até deflação, inclusive. A confiança do consumidor fraca, ou seja, os consumidores não se sentem seguros para consumir, principalmente bens duráveis como uma casa, não é mesmo? Assumir um financiamento, assumir um empréstimo, e isso prejudica empresas que são extremamente alavancadas, como as incorporadoras. De um modo geral, o setor de construção, ele é muito alavancado, né? Então, na medida em que as pessoas não consomem, que a economia encolhe, em que aquilo não gira, uma hora a conta não fecha, só que nós estamos falando talvez de proporções bem grandes, que é o caso lá da China. Então a gente precisa acompanhar esse caso de perto, ok? E isso essa negatividade acabou contaminando as bolsas da Ásia, como vocês podem ver aí. Vale lembrar que hoje à noite vai sair uma bateria de indicadores econômicos da China, bem como a coletiva de imprensa do Departamento de Estatística que apura esses dados, e a gente vai acompanhar isso daí também. Quando a gente vem para commodities, minério de ferro aqui, minha gente, por mais que esteja no positivo, essa positividade foi ao longo do dia, mas não anulou a queda da madrugada, proveniente aí principalmente dessa preocupação com o setor imobiliário da China. Então, commodities no dia de hoje refletem essa preocupação com o setor imobiliário da China, tá? E commodities no negativo refletiram completamente na nossa bolsa, tanto que a Vale, por exemplo, chegou a cair 3% no dia de hoje, o peso dela é muito significativo no nosso Ibov, né? Então, cenário de commodities negativas no dia de hoje por conta disso, tá? Um outro ponto também que corroborou com a negatividade das bolsas lá da Ásia, eu esqueci de comentar com vocês, foi que a Tesla anunciou uma redução do preço dos seus veículos que são vendidos na China para torná-los mais competitivos. Eu não sei se vocês recordam, mas teve um resumão para trás aí que eu comentei com vocês que no balanço da Tesla, ela havia informado que no próximo trimestre ela provavelmente reduziria o preço dos seus veículos para se tornar mais competitiva, só que isso obviamente impacta no lucro da empresa e do acionista. Tá? Então, na época, o mercado não gostou dessa perspectiva futura que a Tesla trouxe no seu balanço. E aí, enfim, isso também reflete no dia de hoje, só para vocês fazerem o link, tá? Então, assim, não só a Tesla caiu por lá, como acabou contaminando todo o setor. E também isso corroborou para a negatividade das bolsas da Ásia, ok? Bom, falamos de commodities, agora vamos falar da Europa. A Europa, ela fecha dentro da estabilidade, sem direcionamento único. Não tivemos nenhum driving específico acontecendo por lá, tá? Ela refletia muito mais pela manhã e essa fraqueza da China e tal, mas com a melhora das bolsas dos Estados Unidos, elas acabaram recuperando em parte, mas fecharam aí dentro da estabilidade sem um drive específico por lá, tá? Bom, quando a gente vem para as bolsas dos Estados Unidos, que são essas aqui, a gente vê que as bolsas dos Estados Unidos, elas também não têm um direcionamento único, tá? A gente tem aí a Nasdaq que fechando mais positiva, com 1% de alta, considerando que é uma bolsa de tecnologia, tá? Ela não sofre tanto com uma crise imobiliária proveniente da China,
tá? Mas as outras bolsas aí, que são bolsas de empresas mais industriais, como por exemplo o Dow Jones ou o Russell 2000, que é uma bolsa de small caps, basicamente, aí elas já sentem mais e acabam fechando no negativo. Mas elas praticamente no 0 a 0 o Dow Jones e o Russell no negativo, tá? Mas, de qualquer forma, excluindo a Nasdaq, né, desse contexto macroeconômico mundial que eu tenho explicado para vocês, nós temos bolsas dos Estados Unidos dentro da estabilidade por lá. Não tivemos no dia de hoje nenhum indicador específico saindo por lá que pudesse dar um direcionamento melhor para as bolsas, tá? Vale lembrar que essa semana é uma semana de agenda muito fraca. Por mais que a gente tenha aí a ata do FONC na quarta-feira, ainda assim o mercado... É difícil vir alguma coisa que possa mudar as expectativas do mercado nessa ata, mas vamos acompanhar de qualquer forma. Mas de qualquer forma a gente tem bolsas lá, repito, tirando a Nasdaq, que é uma bolsa de tecnologia, bolsas lá bem dentro da estabilidade, ok? Bom, vamos vir aqui agora para o Brasil. Minha gente, aqui no Brasil nós sofremos, né? Nós tivemos a nossa bolsa caindo mais de 1%, e cadê o nosso dólar? E o nosso dólar subindo mais de 1%, subindo até muito mais do que os nossos pares emergentes, tá? Vamos falar um pouco do Brasil para a gente entender o conglomerado de notícias ruins que tivemos. O primeiro deles, obviamente, é a China. Nós temos a China como nosso maior cliente comercial, principalmente da Vale. Se a China está com problemas e talvez um problema bem grande por vir, por estourar, ou que pelo menos faça o mercado temer, o Brasil sofre com certeza absoluta, tá? Tanto que isso se reflete na queda bem maior das ações da Vale na nossa bolsa e de outras siderúrgicas também, tá? Então, o problema China pesa na nossa bolsa, beleza. Vamos para um outro ponto aqui. Na Argentina, no dia de ontem, nós tivemos o primeiro turno das eleições por lá e no primeiro turno ganhou Javier Milei, que ele ele é tido como um perfil de extrema direita, que tem umas ideias um pouco mais radicais e tal, e isso traz insegurança para países emergentes, para a América Latina. O Brasil, a Argentina é uma parceira comercial importante do Brasil também, né? A China é muito mais, mas a Argentina é um parceiro comercial importante para a gente. Então, se o futuro de curto prazo da Argentina está completamente incerto com a vitória de primeiro turno das eleições pelo Javier Milei, a gente, como parceiro comercial, sente essa instabilidade, essa volatilidade da Argentina, tá? A reboque. Então, assim, vale lembrar que hoje na Argentina, lá, eles aumentaram os juros para 118%, 118%, minha gente. E o dólar lá, o dólar paralelo, ele acabou explodindo no dia de hoje também. O que é isso? Essa volatilidade do mercado da Argentina é a insegurança, é a incerteza do que está por vir. Que caso esse candidato venha ganhar, o que de fato ele vai fazer, o que de fato ele vai pôr em prática, né? Não se apeguem às manchetes exacerbadas que têm saído por aí, mesmo porque, como temos atualmente um governo de esquerda aqui no Brasil, ele tende a falar mal de um governo vitorioso, que pode ser vitorioso de direita. Então, as manchetes vão pesar nesse aspecto e tal, e se fosse o contrário, seria verdade também, tá, minha gente? Então, ponderem o que vocês vão ler para não tomarem opiniões radicais aí que não pertencem a vocês. Ou então estudem bastante para ter suas próprias opiniões sobre o tema. Mas fato é que o mercado precificou a incerteza. Ele precificou a incerteza na Argentina, dado que um novo candidato pode ganhar e que vai ter uma linha de atuação muito diferente do que a Argentina vinha tendo nos últimos anos, ok? Esta incerteza, considerando que é um emergente, respinga em nós, considerando que ele é um parceiro comercial importante para a gente, respinga em nós também, considerando que ele está na América Latina, respinga em nós também. Então, nós tivemos o fator China pesando na nossa bolsa, o fator volatilidade extrema e incerteza da Argentina respingando, né? Respingando na gente, e temos as nossas situações internas. Vamos lá. Primeira delas, minha gente, eu tinha notado nos destaques da semana passada, acabei não comentando com vocês. A Petrobras não ajusta os preços da gasolina já faz bastante tempo e a defasagem está muito grande, né? Pela Abicor, a defasagem está aí em 27%, ou seja,
era para o preço estar bem mais caro da gasolina nos postos de gasolina, só que a Petrobras está assumindo esse prejuízo sozinha, tá? E aí é legal para quem não tem isso com tanta clareza, das interferências, assim, existem interferências, atuações e atuações do governo, do Estado na economia. Algumas delas pertinentes e necessárias, outras só fazem a economia se reajeitar e a conta chega de qualquer forma. Essa questão do petróleo, minha gente, ela é isso. Eu já tinha comentado isso com vocês em outros vídeos, mas vamos entender um pouquinho. Na semana passada, começou a ter várias notícias aí em relação à falta de diesel em alguns locais. Ainda são pontuais, casos isolados, mas por que está faltando diesel? Bom, vamos lá. O mercado local, a Petrobras está forçando o preço para baixo do preço que é praticado mundialmente, certo? Se ela está forçando o preço para baixo, né, não existe interesse das empresas em venderem diesel aqui no Brasil, em importarem diesel para vender aqui, porque elas vão assumir um prejuízo, né? Então, na medida em que não existe esse incentivo, por quê? Porque a maior empresa do Brasil está forçando o preço para baixo, as empresas param de importar, certo? E elas começam a trabalhar com o mercado internacional. Na medida em que elas começam a trabalhar com o mercado internacional, começa a ter falta de diesel aqui no Brasil. Vale lembrar que ainda é uma situação pontual, ainda são situações isoladas, mas pode se tornar uma situação muito grande se a Petrobras não ajustar logo os preços e o petróleo não parar de subir. Ok? O que é importante a gente avaliar aqui? Lembrem da lei da oferta e da procura, da oferta e da demanda, né? Se está faltando diesel no mercado local, se está faltando oferta de diesel, o que acontece com o preço do diesel? Ele também sobe. Então, a gente tem o preço internacional pressionando para cima, mas a gente também tem a lei da oferta e da procura, que é implacável, também que vai pressionar o preço para cima. Então, vamos lá. O controle dos preços pelo governo, a intervenção do governo, a intervenção do Estado na Petrobras, ela tem data se o petróleo não para de subir. Se o petróleo cai e volta a preços baixos, ok, não tem problema. Mas se o petróleo no mundo não para de subir, a conta chega e a conta está chegando. Então, o mercado espera ansioso pelo anúncio da Petrobras de um ajuste nos preços da gasolina e do diesel. Por quê? Porque esses casos que por enquanto são isolados aí da falta de diesel, pode tomar uma proporção maior com o tempo, caso esta pressão de baixa, essa segurada nos preços que a Petrobras está fazendo no mercado nacional, não continue, aliás, desincentivando a importação desse produto para o nosso país. Tá? Então, só para vocês entenderem, e aí nesse contexto eu sugiro que vocês leiam Economia Sem Truques. É um livro muito simples, eu sempre falo dele aqui para vocês, e que ele traz com muita clareza essa questão de como que a economia ela se rearranja de tal forma em que, a depender da intervenção estatal, né, do governo na economia de um país, esse é só um exemplo, como é que isso, na verdade, se rearranja e a conta chega para o consumidor final no final das contas. Ok? Mas vamos lá, existe então essa ansiedade em relação à Petrobras, que faz com que a Petrobras não tenha surfado a alta do petróleo aí, tá? E hoje ela tem fechado dentro da estabilidade, ok? Bom, além disso, ainda falando aqui de dentro do Brasil, arcabouço fiscal, minha gente. O arcabouço fiscal está parado. Por quê? O presidente Lula, ele não faz a sua reforma ministerial para poder ou criar novos ministérios, para abrigar aí membros do Centrão, ou tirar pessoas que já estão nos cargos nos ministérios para colocar o pessoal do Centrão, para que a moeda de troca que o Congresso quer para aprovar o arcabouço fiscal. E tem mais. Na medida em que isso está se prolongando demais, está se delongando demais, agora há rumores de que a Câmara, vamos lá, só para recapitular, no Senado, o projeto do arcabouço fiscal foi aprovado acrescentando e abrindo uma brecha de 40 bi no orçamento do ano que vem. Por quê? Porque na regra do arcabouço em que foi desenhada, na própria regra que o próprio governo desenhou, ele já não conseguiria cumprir a regra. Então, fizeram bem boladinho ali, deram um jeitinho brasileiro para que no ano que vem houvesse uma brecha, além da própria regra do arcabouço fiscal, uma brecha de 40 bi para o governo gastar tudo que ele está disposto a gastar. Tá? E agora, além disto, com a demora da reforma ministerial por parte do Lula, a pressão
é que o Congresso agora quer mais um puxadinho de 10 bi em emendas parlamentares. Então, assim, Brasília sendo Brasília para variar um pouco, né, minha gente? Mas, assim, estamos vivendo um imbróglio do arcabouço fiscal que ele precisa se desenrolar eventualmente e, por enquanto, estamos sem prazo e sem horizonte do que vai acontecer. E vamos falar, e vamos combinar que esse assunto é um assunto de responsabilidade fiscal do país. Tá? Se você não entende a importância desse tema de responsabilidade fiscal ou o tema próprio de responsabilidade fiscal, assista a aula 3. Vá lá na minha série gratuita de mercado financeiro, pegue a aula 3 e assista que eu explico bem direitinho sobre esse tema lá para vocês entenderem a importância desse assunto. Ok? Então falamos da Petrobras, falamos do arcabouço fiscal e por fim, só a título de informação aqui, a reforma tributária... O relator deve apresentar o plano de trabalho na quarta-feira, então a gente vai ter que acompanhar. E hoje, à tarde, pessoal, a diretora de Assuntos Internacionais, né, a Fernanda Guardado, lá do Banco Central, ela fala, aí continua azedando o mercado, né, ela fala aí que a deflação do Brasil está caindo muito lentamente e que o mundo pode conviver com uma inflação mais alta por mais tempo, principalmente por causa da pressão trabalhista, né, já que a gente vê, né, nos Estados Unidos, principalmente, a questão dos empregos muito forte ainda por lá, e uma nova onda de inflação proveniente da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, isso também termina de azedar o dia aí, que faz, finalmente, com que a nossa bolsa feche no negativo e o nosso dólar, ele fecha mais positivo do que os nossos pares emergentes, tá? Porque a gente sofre essas influências, essas movimentações mundiais, mas também temos as questões internas, os deveres de casa aqui, que não estão sendo feitos e não existe prazo, e isso traz aí incerteza. E o que é incerteza, minha gente? Incerteza é dólar para cima e bolsa para baixo. Ok? Bom, espero que tenham entendido o dia de hoje, espero que tenham entendido o resumão, aproveitado as movimentações, e é isto. Até o resumão de amanhã e beijo!